O segredo da magia do pensamento espiritual. Agora, projete os pensamentos que convocam espíritos do mundo astral mágico para realizar seus desejos secretos. Por Frank Rudolph Young. Edição original, 1971. Este livro é dedicado aos meus ancestrais que desprezaram os ganhos materiais do mundo, para buscar e finalmente descobrir o segredo da magia do pensamento espiritual. Frank Rudolph Young. Há uma ciência conhecida por muito poucos de iluminar e instruir a mente, para que, em um passo, ela seja elevada da escuridão da ignorância para a luz da sabedoria. Agrippa von Nettesheim. Filosofia oculta. Há uma verdade incontestável e há um método infalível para saber essa verdade. Enquanto aqueles que atingem esse conhecimento e adotam-no como uma regra de vida, podem dotar suas vidas de um poder soberano que pode torná-los mestres de todas as coisas inferiores, de espíritos errantes, ou em outras palavras, árbitros e reis do mundo. Texto padrão. O espírito humano é uma coisa tão grandiosa que nenhum homem pode expressá-lo. Eterno e imutável como Deus é a mente do homem. E se pudéssemos compreender corretamente a mente humana, nada seria impossível para nós na Terra. Eliphas Levi, História da Magia. O que este livro pode fazer por você? Há um verdadeiro perigo para você em dominar os bem guardados segredos da magia do pensamento espiritual. O perigo é que, a partir daí, tudo será tão fácil para você conseguir, alcançar, encontrar, descobrir, superar, adquirir, conquistar, que você pode se tornar preguiçoso com a inatividade e torporoso com a preguiça mental. Porque, uma vez que você domine esses segredos bem guardados, praticamente qualquer coisa e tudo na vida não só cairá no seu colo, mas será jogado nele. Será jogado nele porque não virá até você, através do seu próprio desejo e esforço, mas será trazido até você automaticamente, assim como os servos de um rei trazem-lhe qualquer coisa que ele demande. Você então terá qualquer número de servos não pagos trabalhando para obedecer à sua vontade. Servos infinitamente mais capazes de produzir para você qualquer coisa que desejar do que qualquer outro poder, mecanismo ou método na Terra. E onde estão todos esses servos dispostos e não pagos? Eles estão dentro de você e ao seu redor agora mesmo, mesmo quando você pensa que está absolutamente sozinho. Mas você não os vê ou ouve, muito menos os comanda e os faz obedecer. Mas eles estão lá prontos para obedecer instantaneamente, se você souber como controlá-los e usá-los. Você adquire esse conhecimento secreto e sua magia resultante com o segredo da magia do pensamento espiritual. O bem guardado segredo da magia do pensamento espiritual. É óbvio que tal segredo fantástico seria zelosamente guardado por aqueles que o descobriram. Agora não confunda a magia do pensamento espiritual com poder místico. Místicos e grandes psíquicos do passado e do presente, Edgar Cayce, Croisset, Jeanne Dixon e outros exemplos contemporâneos notáveis, possuíam poder místico. Diferentes deles podiam ler o passado e prever o futuro com impressionante clareza, ou podiam detectar os perpetradores de crimes bem escondidos, ou podiam diagnosticar e prescrever remédios eficazes e curar estranhos que nunca haviam visto ou ouvido falar. Alguns escreveram best-sellers ou pintaram de forma magistral, espontaneamente. Muitos profetizaram assassinatos e outras tragédias antes que acontecessem. Outros, totalmente ignorantes das artes curativas, operaram nos doentes sem tocá-los, e as incisões fecharam instantaneamente e não deixaram cicatrizes. Na verdade, diferentes místicos fizeram praticamente tudo o que se pode imaginar com o poder místico. Para o mundo material, porém, o poder deles era de pouca utilidade. No momento em que tentavam fazer ganhos materiais com ele, o poder os abandonava. Era um poder para uso místico apenas. Como o bem guardado segredo foi quebrado. Os ancestrais de Frank R. Young, no entanto, estavam convencidos de que havia uma maneira de tornar tal poder prático e útil o suficiente para o mundo material. Eles estavam certos, além disso,
de que havia pessoas neste mundo que haviam descoberto o segredo de como fazer suas fortunas facilmente com ele, de como conquistar romanticamente qualquer pessoa que desejassem, de como submeter qualquer um à sua dominação instantaneamente, de como rastrear grandes tesouros escondidos, de como passar em exames quebradores de cérebro, de como conseguir promoções que pareciam fora de seu alcance, de como produzir obras-primas de literatura ou arte com facilidade, e de como adquirir sem esforço qualquer outra coisa que desejassem para ganho material, desde que o fizessem para fins dignos. Mais de 140 anos atrás, os ancestrais de Frank R. Young começaram a procurar um continente após o outro por esse poder que sentiam ter o segredo bem guardado. Eles perderam muitos anos nessa busca. No Tibete, aprenderam que os lamas faziam pequenas aberturas nos ossos das testas dos iniciados para lhes conceder tal poder da noite para o dia. Mas, novamente, o poder só podia ser usado para fins místicos. Finalmente, nas perigosas montanhas de Assam, encontraram um mestre psíquico que conhecia o bem guardado segredo da magia do pensamento espiritual, ou poder místico para ganho material. No entanto, o mestre psíquico recusou-se a revelar o segredo, porque nos últimos vários milhares de anos, ele lhes disse, ele havia sido transmitido, por via oral, para apenas alguns indivíduos e, quase todos eles, haviam saído para o mundo com ele, e amontoado riqueza fabulosa às custas dos outros, arruinado mulheres, feito tolos dos potentes e usado-o para outros fins indignos. As mudanças relâmpago que podem resultar em sua vida, aplicando a magia do pensamento espiritual. Depois que Frank R. Young aprendeu esse bem guardado segredo com seu pai investigador do poder psíquico, ele determinou seguir o rastro até sua base fisiológica, pois descobriu que, ao aplicá-lo, uma pessoa temporariamente preenchia seu corpo com uma sensação psíquica misteriosa e secreta, que supersensibilizava seu sistema nervoso e seu centro de poder psíquico para um controle místico. Com seu estudo detalhado do corpo humano através da quiropraxia, o Dr. Young examinou as pequenas mudanças fisiológicas que eram despertadas no corpo pelo segredo. Então, ele aperfeiçoou o segredo de forma que pudesse trazer a magia do pensamento espiritual a você em um tempo ainda mais curto e com uma intensidade ainda maior. Os poucos como você, a quem ele ensinou o segredo aperfeiçoado, desfrutaram de resultados inacreditáveis. Aqui estão alguns históricos típicos de casos. Um homem multiplicou a receita bruta de seu negócio de correspondência, que estava falindo por 6 vezes, praticamente da noite para o dia. Um estudante de repente viu com a luz astral e adquiriu uma memória de aprendizado que o converteu em um milagroso aprovado em exames difíceis. Uma dona de casa empobrecida tirou seu marido e 2 filhos das favelas. Um homem com um simples cartoon começou pequeno e construiu uma empresa no valor de milhões. Um fracassado sem dinheiro aos 40 anos tornou-se milionário aos 50. Um homem egoísta e desinteressante escravizou uma bela, rica e aristocrática moça por 30 anos, a 3.000 milhas de distância, embora ela nunca o tivesse visto. Um homem de 32 anos chegou aos Estados Unidos com poucos dólares e anos depois valia 8 milhões de dólares. Uma mulher apressou a recuperação de seu marido de uma operação perigosa. Um marido ansioso controlou sua esposa obcecada por flertes sem uma palavra ou movimento. Um pai suspeitou da verdade das explicações de sua filha de 15 anos sobre as festas que ela frequentava. Esses são apenas exemplos dos surpreendentes históricos de casos reais descritos neste livro inacreditável. Quanto mais fácil se torna cada passo da sua vida para cada conquista desejada depois de dominar os segredos que ele revela através deste livro. O autor. Como a mágica do pensamento espiritual funciona para você. Vernon era um homem solteiro de tamanho médio, com 30 anos. Ele ocupava um cargo simples de escritório e se exercitava em uma academia várias vezes por semana. No entanto, ele era intrinsecamente preguiçoso e tinha medo de se casar porque temia ter que sustentar uma esposa e uma família.
Ele queria trabalhar menos. Em outras palavras, não mais. Ele odiava a academia, pois considerava levantar pesos semelhante a trabalhar em tarefas pesadas. Os outros membros da academia, Vernon descobriu, concordavam com ele. Eles se esforçavam nos pesos, confessaram-lhe, principalmente na esperança de controlar o peso corporal, manter suas barrigas de cerveja sob controle e não parecerem velhos e flácidos na praia ou na piscina durante as férias. Vernon ansiava por encontrar uma fórmula mágica para controlar seu peso corporal, mas ainda assim fazer seus músculos crescerem o suficiente e conseguir tudo isso com relativamente pouco exercício. Os homens mais jovens da academia, ele observou, se esforçavam por longas horas com os pesos pelo menos a cada 2 dias, lutando desesperadamente para aumentar a massa muscular. Eles também, como Vernon soubera deles, rezavam por um método mais fácil e que consumisse menos tempo para atingir seus objetivos. Praticamente todos eles haviam tentado contrações isométricas, mas descobriram que o progresso com elas era limitado. Com a quantidade de homens em todo o mundo que ansiavam alcançar aquele objetivo físico, Vernon refletiu: que mercado existiria para um produto que pudesse ajudá-los a realizar esse sonho secreto com um mínimo de esforço? Quais somas a maioria dos homens estaria disposta a pagar por tal bênção? Vernon pensou intensamente, mas não conseguiu conceber tal método. Em total confidencialidade, eu o aconselhei a adquirir a magia do pensamento espiritual correto para ajudá-lo. Cheio de entusiasmo, Vernon seguiu meu conselho e secretamente praticou, tentando adquirir a magia do pensamento espiritual correta para ter ideias que gerassem riqueza. Ele dominou e adquiriu essa magia em 12 dias, dedicando alguns minutos por dia. Logo depois, ele teve uma intuição de que o método único que ele procurava poderia ser alcançado com uma pílula. Ele sentiu que a pílula poderia absorver a gordura de sua cintura e quadris, mas ao mesmo tempo estimular seus músculos a crescer a uma taxa recorde. Ele precisaria fazer relativamente pouco exercício, mas tomar a pílula regularmente. Na 4ª vez em que teve essa intuição, ele percebeu como a pílula poderia alcançar esses resultados. Ela poderia alcançar esses objetivos excitando certos hormônios esteroides no corpo. Sendo esses hormônios anti-gordura, mas pró-proteína, eles eliminariam a gordura e faziam seus músculos crescerem. Vernon recebeu uma remessa limitada dessas pílulas, preparadas especialmente para ele, e as testou em si mesmo e em alguns dos membros da academia. Funcionou. Ele não perdeu tempo inserindo um pequeno anúncio em uma revista. A resposta foi fantástica. Em pouco tempo, Vernon começou a anunciar amplamente, e os pedidos começaram a chegar profusamente. Dentro de 5 anos, ele estava recebendo até $600 de muitos homens ávidos pelas pílulas especiais que ele enviava para eles ao longo de 3 meses. Entre seus clientes estavam celebridades renomadas. Imitadores começaram a surgir por toda parte, mas a demanda pelo produto superou a oferta. Os lucros de Vernon, como resultado, foram iguais à renda anual de um milionário. Como eu mesmo não aprovo a manipulação dos hormônios do corpo, sinto que Vernon poderia ter usado esse incrível poder de uma forma mais digna. Como você também pode conseguir aquela única ideia para enriquecer rapidamente? Você também pode alcançar os fantásticos ganhos econômicos que Vernon obteve, com uma ideia. Com uma única ideia pequena, mas prática, sobre a qual você pode começar com uma quantia modesta e expandir rapidamente para a renda de um milionário. O mundo está cheio de necessidades exigentes que pequenas ideias podem preencher. Ideias que podem começar pequenas, direto da sua própria casa e por conta própria. Você não precisa depender de uma corporação para comprar a ideia de você também. E ainda assim, essa simples ideia pode nunca ocorrer naturalmente para você. No entanto, ela está ali, agitando dentro de você ou ao seu redor, esperando para ser capturada. Mas você não sabe como pegá-la. Capture-a com a magia do pensamento espiritual, certo para ideias que gerem fortuna. Mas não seja escrupuloso, por favor. Não promova um produto que o enriqueça rapidamente,
mas desconsidere seus possíveis perigos para a humanidade. A magia do pensamento espiritual, certa para ideias que gerem riqueza, trará a você uma ideia fantástica para ganhar dinheiro, se for isso o que você deseja, e desconsiderará completamente a ética, mas deseje por uma ideia digna para ganhar dinheiro, pois ela também lhe trará uma dessas. Então você poderá se deleitar com a riqueza feliz. Como a desesperada Célia encontrou sua querida herança perdida da família. Célia estava desesperada. O tesouro de herança da família havia sido passado por gerações em sua família, e sentimentalmente valia mais do que o dinheiro poderia comprar. De repente ele sumiu. Ele poderia ter sido roubado, extraviado ou estar em algum lugar nas proximidades. Célia enlouqueceu a todos na casa com suas perguntas incessantes. Seu marido buscou minha ajuda. Em total confidencialidade, eu ensinei a ele como ensinar sua esposa a adquirir a magia do pensamento espiritual certa para encontrar objetos perdidos. Como Célia possuía uma fé incomum no oculto, ela adquiriu essa magia rapidamente e recebeu uma intuição dentro de uma semana. Nessa intuição, ela seguiu um caminho específico fora de casa, porque sem razão ou explicação, seus passos pareciam ser puxados ou impulsionados naquela direção. Após cerca de 20 passos, suas pernas experimentaram de uma só vez uma vontade de parar. Bem ali, escondido sob um arbusto, estava o tesouro da família. O cachorro ou o filho de 4 anos de Célia havia colocado ali. Célia quase desmaiou. Como você também pode encontrar artigos perdidos e outras coisas que desapareceram tragicamente da sua vida. Com a magia do pensamento espiritual certa, você também pode encontrar artigos perdidos que são importantes para você. A magia do pensamento espiritual certa sabe onde o artigo está, mesmo que você não saiba. Basta adquiri-la e ela irá guiá-lo, impulsioná-lo ou sugerir à sua mente subconsciente exatamente onde o artigo perdido está. Em raras ocasiões, o artigo pode materializar-se bem na sua frente e lhe contar, ou pode informá-lo de outra forma detectável. Muito mais provavelmente, no entanto, ela irá comunicar o conhecimento secreto ao seu corpo astral, e então seu corpo astral preencherá seu centro de poder psíquico, na testa e nas têmporas, com um estranho impulso para ir aonde a magia do pensamento espiritual o guiar. Não resista a esse estranho impulso. Não importa se parecer sem sentido ou ilógico para você. Responda a ele imediatamente, com a plena convicção de que ele o guiará até o artigo perdido. Como Louise perdeu seu marido. Para uma mulher muito mais jovem e atraente, mas o trouxe de volta para ela. Louise, de 45 anos, já estava ciente de que seus vestidos estavam apertando, que linhas previamente indetectáveis estavam surgindo em seu rosto e pescoço, e que os rapazes da farmácia não mais assobiavam quando ela passava por eles com as compras. Mas ela ignorava essas mudanças e se resignava ao envelhecimento graciosamente. Ela notou também, por outro lado, que George, seu marido, a estava levando cada vez menos para sair e que ele saía cada vez mais. Por razões de trabalho, ele dizia. Então Louise descobriu a cruel verdade. George estava se relacionando com uma mulher muito mais jovem, uma atraente divorciada, 19 anos mais jovem do que ela. Louise achou que havia saído do fim do mundo. Ela desaprovava exercício regular, dieta e todas as outras maneiras de reduzir sua cintura e quadris. Ela provavelmente ficaria mais velha também, com o rosto anormalmente emagrecido pela perda de gordura subcutânea. Oh, Deus! O que ela poderia fazer? Uma amiga dela veio até mim com o problema dela, como acima, e eu sugeri que ela tentasse adquirir a magia do pensamento espiritual certa para capturar e dominar a pessoa que ela queria romanticamente. Sua amiga a trouxe até mim. Louise estava angustiada e quase histérica. A vida que ela havia construído com tanto contentamento estava agora desmoronando. Nunca tinha suspeitado que George se importaria se ela perdesse parte de sua aparência. Ela mesma não se importava. Ele também não parecia tão glamuroso com sua careca, queixo duplo e barrigão. Mas ele era seu marido.
Ninguém poderia parecer jovem e romântico para sempre. Louise escutou atentamente as minhas instruções sobre como adquirir a magia do pensamento espírito, certa para capturar e dominar a pessoa que ela queria romanticamente, o que eu a ensinei em estrita confiança. Ela adquiriu essa magia em cerca de 12 dias. No entanto, apesar das minhas súplicas para que não fizesse isso, ela tomou posse implacável de George e o trouxe de volta para ela como um zumbi escravizado. Como resultado, George perdeu sua própria personalidade e se tornou moldável em suas mãos. Ele agora tomava decisões erradas no trabalho, porque deixava Louise ditar cada um de seus passos. Como consequência, ele não só perdeu sua melhor chance de promoção, como também foi rebaixado. Isso o transformou em um grande bebê tagarela, mas a vingativa Louise não cedeu nem mesmo então. Desde que ela ainda o tivesse na coleira, ela me admitiu e estava satisfeita. Quando foi a última vez que soube dele, George ainda estava praticamente comendo na mão de Louise. Ele a deixava pegar seu salário, gastá-lo como quisesse e transformá-lo em um homem abatido, como um cachorro errante. Louise usou a magia do pensamento espírito certa para capturar e dominar a pessoa que ela queria romanticamente, para fins indignos, exatamente como o mestre psíquico nas montanhas de Assam havia advertido meus ancestrais de que a maioria das pessoas faria. Como você pode prender um parente errante a você permanentemente? Com a magia do pensamento espírito certa, você também pode escravizar um parente errante e prendê-lo a você permanentemente. Só não seja gananciosa como Louise foi, mas esse poder pode salvar seu lar, mesmo sem ver você recuperar sua juventude ou figura perdida. A magia do pensamento espírito certa tomará um controle tão inabalável sobre seu parente errante que ela invadirá cada poro dele e o cegará para qualquer coisa desagradável sobre você. Ao mesmo tempo, ela acentuará as características atraentes sobre você, a tal ponto que seu parente transformado verá apenas maravilhas em você. De fato, ele até adorará seus traços não atraentes, percebendo-os de uma maneira estranhamente romântica, e se escravizará ainda mais a eles. Mas, para repetir, você pode ser poderosamente tentada a abusar da magia do pensamento espírito para capturar e dominar a pessoa que você quer romanticamente. Se você usá-la para fins dignos, por outro lado, você será irresistível romanticamente aos 90 anos como era aos 19. Se você não consegue controlar o impulso insaciável de abusar disso e despersonalizar seu parente errante, convertendo-o em um fantoche indefeso ao seu comando. No entanto, o poder da magia do pensamento espírito pode não ser disponibilizado para você. Faça um ponto de usar todas as suas habilidades para fins dignos, agora, ou pare de aprender como adquiri-las imediatamente. O segredo fisiológico revelador da magia do pensamento espírito. Desde o início dos tempos, o homem tem usado o poder místico para superar os obstáculos mais formidáveis. Com o surgimento da ciência e o consequente desprezo universal pelo oculto, o homem passou a acreditar que a magia do pensamento espírito não existe e, portanto, não pode ser de nenhum valor para ele. Para aceitar essa conclusão, no entanto, o homem teve que fechar seus olhos deliberadamente para os poderes fantásticos periodicamente demonstrados por indivíduos que não possuíam dons mentais extraordinários ou educação formal, quando esses indivíduos realizavam feitos em matemática e diagnósticos médicos, profetizavam o futuro, exibiam uma acentuada habilidade financeira, demonstravam conhecimento extraordinário sobre tempos e línguas antigas, encontravam artigos perdidos, sem esperança, revelavam um gênio artístico inacreditável, poder físico e fascínio pelo caráter, ou realizavam milagres de cirurgia e cura. Na verdade, tais indivíduos realizaram feitos em quase tudo que superaram os das mentes mais bem treinadas ou mais talentosas. Testes conduzidos cuidadosamente também falharam em expor um número tremendo deles como fraudes. O mais notável é que a grande maioria desses indivíduos sem talento não herdou o poder místico. Pelo contrário, cada um o adquiriu quase sempre após sofrer um trauma mental ou físico significativo.
Tal descoberta provou sem dúvida que todos possuem poder místico, mas nem todos sofreram um trauma mental ou físico significativo o suficiente para desencadear o uso regular dele. O trauma acidental que o indivíduo sem talento sofreu forneceu o choque que iniciou esse poder latente nele funcionando regularmente. Aqui estão alguns casos típicos de pessoas assim. Quantas pessoas comuns foram subitamente dotadas de poder místico, após sofrerem traumas inesperados? A lista de nomes de diferentes pessoas comuns que não se destacavam da multidão, mas que foram subitamente dotadas de poder místico logo após sofrerem traumas mentais ou físicos significativos, continua a crescer rapidamente. Aqui está uma lista de casos bem documentados. Seus nomes foram omitidos ou alterados. Uma garota com retardo mental que sofreu dano na cabeça quando foi entregue por uma cesariana passou a ler línguas estrangeiras fluentemente, embora ninguém soubesse se ela as entendia ou não. Após uma doença grave, Ted Serious, seu nome verdadeiro, descobriu que possuía o poder único de produzir fotografias e cenas que estavam centenas ou milhares de quilômetros de distância, em lugares que ele nunca havia visitado, visto ou ouvido falar. Um indivíduo caiu em um sono profundo, um estado de transe, e acordou transformado em uma personalidade completamente diferente. Chocada pela perda de um ente querido, Vilma adquiriu a partir de então o poder de escrever automaticamente e passou a receber profecias precisas regularmente de espíritos. Sua habilidade como vidente, além disso, aumentou com a idade. A Sra. Lund descobriu que seus poderes psíquicos foram amplificados após uma lesão na coluna. Elva tinha sido normal e saudável. Ela de repente adoeceu e foi informada de que sua morte estava próxima. O choque a deixou em total desespero por um mês. Então, uma noite, ela teve uma visão de si mesma ou de seu corpo astral, e ele falou com ela, assegurando-lhe que ela não morreria por anos. 6 dias depois, Elva foi liberada do hospital, curada como um milagre, disseram seus médicos. Desde então ela fez previsões imortais. Ela previu a eleição de John F. Kennedy, os distúrbios de Watts, a morte de Churchill, a queda de um grande avião, a publicação e o sucesso incomum de um autor totalmente desconhecido que havia escrito por 30 anos sem que uma palavra fosse aceita para publicação, e muito mais. Cynthia tinha sido uma criança normal e estava se tornando uma mulher atraente. Então ela foi atingida por meningite. Passou 6 dias em uma crise grave e não havia esperança para sua recuperação. Ela de repente profetizou uma tragédia aguardando sua enfermeira. Naquela mesma noite, Cynthia passou por sua crise e começou a se recuperar. 5 dias depois, a enfermeira morreu em um acidente, como Cynthia havia previsto com precisão. Cynthia se recuperou, mas ficou com sequelas e teve que aprender a andar com muletas. Mas ela adquiriu e manteve o poder de prever o futuro. Um hipnoterapeuta estava hipnotizando uma garota com o intuito de livrá-la de suas dores de cabeça repetidas. Um dia, durante o tratamento, ela de repente entrou em um transe tão profundo que sua respiração ficou difícil e seu ritmo cardíaco caiu alarmantemente. De repente, sua voz mudou para a de um soldado que havia morrido em batalha 100 anos antes. Um padre estava orando uma manhã como de costume. De repente sentiu-se tonto e perdeu a consciência. Quando acordou, suas mãos e pés estavam perfurados e sangrando, assim como uma ferida em seu lado, com vários centímetros de profundidade. Essas feridas sangraram com ele pelo resto de sua vida. Uma dona de casa viúva, na casa dos 40 anos e mãe de 2 filhos, quebrou várias costelas em uma queda e foi confinada em casa por vários meses. Logo depois, ela foi contatada pelos espíritos dos antigos mestres, Liszt, Bach, Chopin, Debussy, Schubert e Beethoven, e compôs mais de 400 peças incríveis sob a ditação deles. Distúrbios de poltergeist sempre são encontrados especialmente ativos nas proximidades de uma criança ou jovem mulher, que seja epilética ou histérica. Uma jovem que era mentalmente deficiente desde os 5 anos, após ser atropelada por um carro,
saltou de uma janela do terceiro andar aos 26 anos, numa tentativa de suicídio. O golpe na cabeça que sofreu a transformou de uma idiota retardada, com inteligência de uma criança de 8 anos, para um gênio com um dos maiores QI. Ela pode ser a pessoa mais inteligente viva hoje, afirma um médico renomado que atestou. Einstein poderia ter competido com ela, e sua inteligência ainda está crescendo. Christoph Friedrich escreveu que, durante uma perturbação violenta da mente, devido a uma série de incidentes que de alguma forma feriram seus sentimentos morais, e dos quais ele não via nenhuma saída, ele repentinamente notou, a 10 passos de distância, a figura de uma pessoa falecida. Embora essa mesma figura não tenha reaparecido, ele passou a perceber desde então muito distintamente as figuras de muitas outras pessoas falecidas que ele não conhecia. As aparições cessaram abruptamente quando ele perdeu uma grande quantidade de sangue em uma emergência. Poderes místicos também surgiram em diferentes pessoas após certos distúrbios, como uma dor de cabeça terrível. A lista de casos semelhantes cresce constantemente, agora que as pessoas estão menos envergonhadas de se manifestar e confessar. Agora, você terá revelado e explicado os diferentes processos fisiológicos e patológicos que ocorrem no corpo como resultado de tais traumas mentais e físicos, e como eles podem desencadear diferentes poderes místicos. Como o trauma na cabeça pode desencadear poder místico? Traumas na cabeça têm sido seguidos mais tarde pela aquisição súbita de poder místico. Traumas na cabeça devem ser evitados, é claro, pois mesmo que não seja seguido por complicações graves mais cedo ou mais tarde, é carregado de sérias consequências. Quem recebe uma fratura no crânio que não dá origem a sinais orgânicos, ou quem, devido a um golpe na cabeça, fica inconsciente por um longo tempo, tende a sofrer, por meses ou anos, de fortes dores de cabeça, tontura, irritabilidade, falta de poder de concentração, incapacidade de trabalhar ou de memória prejudicada. Mesmo à parte dessas manifestações neuróticas, a pessoa que sofre um golpe grave na cabeça não é mais a mesma pessoa que era antes do acidente. Convulsões podem se seguir depois também, mesmo quando nenhum dano ao cérebro pode ser demonstrado. Essas convulsões podem se manifestar de 6 meses a 2 anos ou mais após o acidente, particularmente se uma cicatriz se formar no tecido cerebral. Quanto mais jovem a pessoa, mais graves as possibilidades. Mesmo após um acidente simples que pode, ou não, ter sido seguido por perda temporária de consciência, muitas vítimas desenvolvem uma série de sintomas, geralmente chamados de neurose traumática. Esses sintomas geralmente começam após alguns dias ou semanas, ou ocasionalmente, meses depois. Durante esse período, o indivíduo parece bem e não exibe sinais de envolvimento orgânico de seu sistema nervoso. Esses síndromes geralmente seguem acidentes industriais ou durante a guerra. Eles também podem ocorrer em pessoas que apenas foram chocadas, em acidentes ferroviários ou explosões, sem sofrerem lesões evidentes. No entanto, o mais comum é que sigam golpes na cabeça. Alguns observadores insistem que todos esses traumas, semelhantes aos traumas que causam concussão cerebral, levam a pequenas alterações no sistema nervoso. Por isso, eles chamam a condição resultante de encefalite traumática, ou encefalopatia. Muitos desses casos não cedem ao tratamento e persistem após todas as causas óbvias terem sido removidas. Após considerar todas essas diferentes, mesmo que pequenas, alterações que ocorrem no cérebro após o trauma, mesmo que de um acidente simples, ou mesmo após o trauma emocional do choque, sem contato físico, assim como o fato de que uma autoridade médica altamente respeitada, como Mickens, afirma que a pessoa que sofre um golpe grave na cabeça nunca é a mesma pessoa que era antes do acidente, não é difícil perceber que uma mudança significativa ocorreu no cérebro da vítima, que mesmo que não possa ser demonstrada por diagnóstico, ainda pode desencadear seu poder místico latente. Como o trauma na medula espinhal pode desencadear poder místico. Traumas na medula espinhal têm sido seguidos mais tarde pela aquisição súbita de poder místico.
Como em qualquer outro tipo de trauma, o trauma na medula espinhal deve ser evitado, é claro. Os sinais clínicos de lesão na coluna vertebral e na medula espinhal geralmente aparecem repentinamente, ou pelo menos muito rapidamente, porque a maior parte dos danos ocorre no momento da lesão. Mesmo a deslocação da coluna pode causar lesões graves e fatais na medula espinhal. Ou a medula espinhal pode não sofrer nenhum dano. Ou, novamente, o dano causado por uma deslocação autorreduzida pode ser grave, chegando até a cortar a medula espinhal. Os sintomas do choque espinhal resultante são os mesmos sintomas que se aplicam a qualquer choque geral. São prostração, palidez, suor frio, pulso errático, rosto contraído, olhos fundos, membros frios, mas com a mente relativamente clara, no entanto. Hemorragia na medula espinhal também pode resultar frequentemente de trauma. O grande número de capilares na substância cinzenta central da medula espinhal, que é composta por células nervosas, a torna predisposta a hemorragias. A hemorragia pode seguir um golpe direto na coluna, embora a hemorragia às vezes seja retardada, ou pode seguir uma curvatura abrupta ou esforço severo. A hemorragia também ocorreu em mulheres após trabalho de parto difícil e, raramente, no recém-nascido durante extração pélvica. Isso pode explicar algumas pessoas nascerem com poder místico funcional. Se o paciente não sucumbir após a lesão na medula espinhal, todos os sintomas gradualmente desaparecem. Mas se os sinais residuais não desaparecerem dentro de alguns meses, eles podem permanecer permanentemente. Poder místico pode aparecer em tais casos, mesmo que o sinal remanescente seja apenas uma cicatriz. Como o trauma no sistema nervoso central pode desencadear poder místico. Traumas no sistema nervoso central têm sido seguidos mais tarde pela aquisição súbita de poder místico. O trauma pode ocorrer através de tumores cancerígenos ou outros crescimentos, como cicatrizes no canal espinhal, que pressionam a medula espinhal dentro dele, porque há pouco espaço para grande deslocamento da medula espinhal no canal espinhal. A parede desse canal, além disso, é composta de osso e tecido fibroso, e, portanto, não pode se esticar ou expandir. Nem a capa protetora ao redor da medula espinhal se estica. A medula espinhal em si, além disso, é mantida mais ou menos no lugar no canal por ligamentos de cada lado dela. Um crescimento expansivo dentro da capa, cobrindo a medula espinhal, o sistema nervoso central. Portanto, comprimirá diretamente a medula espinhal, porque a capa pressiona o crescimento expansivo contra a medula. À medida que a expansão do crescimento continua, a substância da medula espinhal é destruída. Como o trauma no cérebro pode desencadear poder místico. Traumas no cérebro têm sido seguidos mais tarde pela aquisição súbita de poder místico. Como resultado do trauma, a parte lesionada do cérebro estimula reações superreativas e paralisantes no corpo. Essas, por sua vez, desencadeiam mensagens espontâneas do corpo para o cérebro, ou comandos espontâneos do cérebro para os músculos. Esse desencadeamento é explicado pelo fenômeno de liberação de Jackson, o que significa que quando a mente consciente, que é um centro nervoso superior, é removida ou destruída, e já não pode mais restringir ou inibir o tálamo e os outros centros nervosos inferiores, esses ficam fora de controle. Como a doença sagrada pode desencadear o poder místico. Não há dúvida de que existe uma conexão misteriosa entre a epilepsia e o poder místico. Essa conexão será agora traçada. A epilepsia é definida medicamente como um distúrbio caracterizado por alterações súbitas e transitórias da ação cerebral, geralmente com sintomas de natureza muscular, motora, sensitiva, sensorial ou psíquica, psicológica, e é frequentemente acompanhada por alterações na consciência. Ela causa alterações pronunciadas nas ondas cerebrais no eletroencefalograma. Com o desenvolvimento de testes diagnósticos e instrumentos mais precisos, descobriu-se que o tipo herdado de epilepsia resulta de tecido cerebral anormalmente ativo, causado por lesão, infecção ou agentes desconhecidos. Distúrbios metabólicos, como uremia,
retenção de urina e, portanto, excesso de água na corrente sanguínea. Hipoglicemia, ou pouco açúcar no sangue e, consequentemente, ácido insuficiente nele. Hipocalcemia, pouco cálcio no sangue e, portanto, também pouco ácido, já que o cálcio é o íon ácido, podem dar origem a convulsões. É por isso que o verdadeiro místico é invariavelmente vegetariano, pois essa dieta mantém seu sangue tão alcalino quanto possível. Além disso, ela prolonga o tempo de seus períodos de poder místico porque retarda o ritmo de acumulação de toxinas em seu corpo que adicionam ácido ao seu sangue durante seu transe e o trazem de volta ao plano físico. Ao alcalinizar seu sangue, o máximo possível dentro dos limites normais, o verdadeiro místico se torna tão suscetível ao contato astral que fenômenos comuns do cotidiano, como luz, som ou toque, podem precipitar seus transe, assim como podem precipitar uma crise epiléptica. Assim como certos epilépticos, o místico também está predisposto a crises astrais durante o sono. Nenhuma dessas tendências é revelada sob o microscópio. Isso explica por que é difícil provar os poderes místicos ao cético. Como a epilepsia, o poder místico é uma síndrome, em vez de uma entidade doença específica. Por esse motivo, assim como na epilepsia, nenhuma alteração patológica específica nos tecidos do místico pode ser encontrada se examinados sob o microscópio. Na verdade, até mesmo pacientes que sofreram por anos com convulsões epilépticas não demonstram alterações patológicas em seus cérebros. Praticamente qualquer parte do cérebro, além disso, pode iniciar uma crise convulsiva. Por isso, praticamente qualquer parte dele pode trazer poder místico. Mas cada parte trará um poder místico diferente, porque cada parte do cérebro, como demonstrado com a epilepsia, possui seu próprio ritmo distinto de vibração, como mostrado no eletroencefalograma. Como consequência, os sintomas epilépticos dependem da função da área cerebral envolvida, bem como da rapidez do ritmo e amplitude das ondas de suas vibrações. O ritmo e a amplitude das ondas, além disso, são influenciados, como nas crises, pela quantidade de oxigênio e açúcar no sangue. A respiração profunda, ou superoxigenação do sangue, aumenta o ritmo e a ocorrência das crises epilépticas, porque aumenta o estado alcalino do corpo. A doença sagrada, então, aparentemente desencadeia o poder místico nos místicos ao provocar uma alcalose temporária no cérebro, o significado misterioso dos corpos tigroides do poder místico. Há uma pista histológica, no entanto, que segue sempre todas as possíveis causas descritas que podem desencadear o poder místico no místico. Essa pista aparece imediatamente após um trauma inesperado, seja na cabeça, na medula espinhal, no sistema nervoso central, no cérebro, nas emoções e até mesmo do trauma da doença sagrada. Esta pista, anteriormente não suspeitada, é a destripagem dos corpos tigroides, também conhecidos como substância de Nissl, das células nervosas. Os corpos tigroides das células nervosas são grânulos em forma de floco de tamanho variável e de forma irregular. Embora sua quantidade nas diferentes células nervosas varie consideravelmente, a quantidade deles em cada célula é muito diminuída pela fadiga e após o choque. Os corpos tigroides das células nervosas são nucleoproteínas do tipo ribose, com quantidades significativas de cálcio, ferro e talvez outros minerais. Eles também são encontrados no tecido cerebral privado de adrenalina, em outras palavras, no cérebro alcalino. Eles conferem uma aparência listrada ou tigroides ao nervo e sofrem desintegração, destripagem, em uma célula nervosa fatigada ou lesionada. Quando a célula nervosa é lesionada por qualquer tipo de trauma, portanto, incluindo trauma psíquico, ela sofre fadiga e seus corpos tigroides são destripados e desaparecem. Eles reaparecem quando a célula nervosa se recupera da fadiga ou após a lesão temporária. Esta é a pista fisiológica indiscutível dos poderes místicos. Os corpos tigroides das células nervosas são destripados por eles. O processo do poder místico em resumo. Agora vamos comprimir todo o processo do poder místico em um resumo.
Os poderes místicos são desencadeados quando os corpos tigroides das células nervosas são destripados. A destripagem ocorre quando o corpo físico está fatigado ou superalcalinizado por qualquer causa. Os lama místicos perfuram as testas dos iniciados o suficiente para alcançar a semelhança com a epilepsia, e assim, para que os iniciados adquiram os poderes místicos. Efeitos semelhantes, porém, podem ser trazidos temporariamente e mantidos dentro de uma faixa fisiológica normal pela superoxigenação do sangue. Os mestres psíquicos bem ocultos de antigamente desenvolveram isso muito mais, com o segredo bem guardado da magia do pensamento espírito. Meus determinados ancestrais buscaram esse segredo por toda a Ásia por mais de 100 anos e finalmente o extraíram, pedaço por pedaço, do último mestre psíquico nas perigosas montanhas de Assam, que o sabia. Eu mesmo passei os próximos 40 anos aperfeiçoando e melhorando-o cientificamente para cada tipo diferente de magia do pensamento espírito. Você está agora prestes a aprender esse segredo bem guardado, para que possa usá-lo para realizar seus sonhos com o menor esforço imaginável. Como adquirir o poder secreto da magia do pensamento espírito? Pensamentos poderosos, impressões astrais e espirituais, e forças naturais de todos os tipos e variedades estão constantemente bombardeando sua mente e corpo, tanto de dentro quanto de fora. Elas variam desde as moléculas de substâncias fisiológicas diferentes e alterantes que fluem através do seu sangue e fluidos corporais, até as comunicações psíquicas e espirituais do distante outro mundo. Você simplesmente não os vê ou ouve, assim como não vê ou ouve os peixes quando está nadando no oceano. Mas esses pensamentos são forças, como os peixes. Eles estão lá, constantemente piscando ao seu redor, assim como os peixes no fundo do oceano se movem ao seu redor. Meios de comunicação. Às vezes esses pensamentos e forças se comunicam com você por meio de uma aparição direta que pode ou não falar com você. Outras vezes, fazem isso por meio de uma intuição, um sentimento estranho, sentido comum, através do seu sexto sentido, por meio de orlams escrita automática, através de uma bola de cristal, hipnose, transe e sessões espíritas. Mas você interpreta essas mensagens ou comandos como seus próprios pensamentos e não suspeita que eles estão sendo implantados em você sem seu conhecimento ou consentimento. Tal comunicação também frequentemente resulta do semi-escravização do seu corpo astral por parte de outra pessoa, que pode nem mesmo estar ciente de que está dominando você dessa forma. No entanto, tente o que tentar, você acha quase impossível se libertar dessa influência, independentemente de essa pessoa desejar ajudá-lo ou prejudicá-lo. Os povos de tribos em todas as nações da história acreditaram que existiam criaturas no ar, chamando-as pelos nomes que escolhiam, que estavam sussurrando ao redor deles, tentando persuadi-los a fazer uma coisa ou outra. A psiquiatria tentou desconsiderar essa ideia, assim como regularmente zombou da percepção extrasensorial, e a culpa colocou nos caprichos da mente subconsciente. A mente subconsciente, por sua vez, ainda não foi provada para existir independentemente do corpo astral, pois o corpo astral se separa permanentemente do corpo físico apenas na morte, e é precisamente quando a mente subconsciente deixa o corpo. É impossível experimentar com o corpo humano vivo também, a menos que seu corpo astral ainda esteja conectado a ele. O corpo astral e a mente subconsciente coexistem. O corpo astral e a mente subconsciente, por essa razão, sempre existem ao mesmo tempo na mesma pessoa, e o corpo astral pode e faz contato com o mundo espiritual regularmente e traz suas comunicações para o corpo físico e, portanto, para a mente subconsciente. Como a pessoa se vê e o que ela diz sobre si mesma é o que ela cria para si mesma. A expressão "eu sou", como ensinada nas Escrituras, é a chave de todo o poder criador. Ao entender que a palavra "eu sou" conecta a mente com a realidade, a pessoa pode começar a manifestar as realidades que deseja experimentar. Por uma questão de um entendimento mais profundo, sendo assim,
Não um pedido, mas um mandamento. Venha, e você terá um tipo de vida superior àquela que tem agora. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Podemos ver em muitas culturas a mesma ideia de uma vida mais completa. O quântico ou os princípios de como se utiliza a força do que é chamado de universo, de pensamento, ou outras palavras que se aludam a esse grande princípio criador, é sempre a busca pela harmonia e pelas possibilidades infinitas que estão em nosso interior, para nós usarmos para nós mesmos. A chave secreta para a magia do espírito pensamento tem sido zelosamente guardada pelos poucos, desde os tempos antigos, desde os caldeus e babilônios, sendo transmitida apenas a favoritos através da palavra. Não é necessário que você destaque qual fonte de poder inesperado você está buscando controlar e usar para adquirir magia do espírito pensamento, seja ela proveniente de sua mente subconsciente, de suas impressões psicométricas, de suas comunicações telepáticas com outros, das forças naturais invisíveis ao seu redor, de seu corpo astral ou do próprio mundo espiritual. Para você, todas essas fontes são tão misteriosas e potentes quanto comunicações de espíritos, pois suas realizações estão além daquelas que você pode alcançar apenas com sua mente e corpo conscientes. Para fins práticos, portanto, todas essas fontes de poder misterioso podem ser agrupadas e chamadas de pensamentos espirituais. A maioria delas, direta ou indiretamente, provém de espíritos de qualquer forma. Independentemente de qual dessas forças invisíveis você está controlando e usando para trazer resultados mágicos em sua vida, com todas elas, os corpos tigroides de suas células nervosas serão destripados, e você obterá um poder comparável ao recebido de um espírito. É por isso que se chama magia do espírito pensamento. Agora, você será ensinado os 4 passos bem guardados para adquirir o poder secreto da magia do espírito pensamento. Passo 1. Toque levemente, trauma, uma parte específica de sua cabeça, para estimular a área específica de seu cérebro cuja magia do espírito pensamento você deseja. Passo 2. Induza uma grande raiva em você, para superestimular-se propositalmente. Passo 3. Respire profundamente e rapidamente para superventilar seus pulmões. Isso traz um estado mais alcalino para seu corpo e, assim, destripa os corpos tigroides de suas células nervosas. Passo 4. Ouça o som sináptico astral e decodifique a mensagem ou comando que você recebe. Esses 4 passos, zelosamente guardados, agora serão descritos em detalhes a seguir. Daremos continuidade no próximo vídeo.